O que eu queria começar, quando eu toquei na história da alquimia, que é uma visão, claro que vou dar uma pincelada, né, porque é um assunto profundo, abordado com profundidade dentro da escola, tá? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, que eu digo assim, a gente precisa reconhecer que a depressão está ali, e não é a depressão da apatia, não é aquela que te deixa na cama e diz, eu não vou levantar daqui hoje, não é essa depressão, são vários tipos. Então, nós temos, pela Escola de Alquimia, 7 tipos de depressão. Nós temos as depressões dos elementos. Esses elementos estão em volta de nós, estão dentro de nós. É os elementos da terra, é o ar, é a terra, é o fogo, é a água. Esses elementos, se eles se deprimirem, e eu já vou fazer vocês entenderem, né, uma pinceladinha de cada um, se eles se deprimirem, você vai estar na ausência do elemento, então você vai ter a depressão do elemento. E você pode começar a pensar, será que eu estou com alguma depressão que eu não estou percebendo? E eu posso estar com uma depressão sem ter um evento, mas simplesmente por estar intoxicada? E depois desses 4 elementos, nós temos um que eu digo assim, esse não dá para abordar muito, porque é bem mais complexo, mas são as 3 substâncias. E eu dou o exemplo da árvore. A árvore tem a seiva, né? Então, a substância dentro de nós é a seiva, que seria prótons, nêutrons e elétrons, né? A base da nossa estrutura, né? A base do átomo, né? Prótons, nêutrons e elétrons. É a composição do nosso átomo. Essa é a base, é a essência dessa constituição biológica que nós somos e que nós sabemos que somos. Dentro da alquimia, se fala em mercúrio, sal e sulfur, mas é a correspondência dos elétrons, dos elétrons, do nêutron e dos prótons. É a correlação, tá? Só que esses 3 eu não vou falar, porque esses 3 eles são bem complexos a gente entender. Mas dos elementos, que são as depressões mais comuns, vamos falar um pouquinho bem rapidamente delas. Primeiro, o fogo. O fogo, ele cuida do nosso sistema de regeneração. Quem faz essa regeneração no nosso corpo, quem faz as reparações, é este elemento, ele é responsável por isso. O que o fogo faz, que é a depressão comum? Ele te dá um impulso, ele te dá a vontade de levantar da cama, de fazer tuas coisas, de acontecer teu dia, de buscar o teu trabalho, enfim, de ir atrás das coisas de você, ir atrás da vida, ir atrás dos teus objetivos, dos teus propósitos. Então, a pessoa que é apática, a pessoa que está nessa depressão do fogo, ela está ali. Então, ela não tem vontade de nada. Ela simplesmente não tem vontade. Ela perdeu o impulso da vida. E ela pode estar fazendo isso pelo evento, ou ela pode estar fazendo isso simplesmente por estar intoxicada. E quando a intoxicação é tão grande que o fluxo começa a ficar obstruído, acabou. Porque o nosso corpo, ele é regulado por hormônios. Então, a pessoa vai lá num psiquiatra e ela vai lá e diz, eu estou em depressão, não tenho vontade de levantar da cama, então tu vai tomar esse remédio que tu não está produzindo tal hormônio. Sim, mas por que ela não está produzindo tal hormônio? Essa é a pergunta que eu digo para a pessoa quando vem para mim. Eu estou tomando antidepressivo, 2, 3, sei lá, um para dormir, outro para levantar, outro para regular meu humor, outro não sei o quê, tudo químicos. E eu digo, mas por que o teu corpo não está produzindo? Essa é a pergunta. A pessoa fica assim, eu não sei. Eu digo, porque tu está intoxicada. Então, é essa ideia que eu penso que hoje a gente está aqui e a gente tem que começar a compreender que tudo no nosso corpo, esse sistema maravilhoso, inteligente dentro de nós, ele precisa ter fluxo para acontecer. Ele precisa ter essa condição. E se ele estiver intoxicado, ele perde muito dessa condição. O outro elemento, que é a terra é a realização. É que regula o sistema endócrino. Então, vocês imaginam assim, eu tenho fogo. Não, eu não sou apática, eu tenho fogo. Eu levanto de manhã e disposta para fazer as coisas. Mas tu faz as coisas? Ou tu levanta disposta, pensando, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e chega no final do dia, tu não fez. Essa é uma depressão, que é a depressão da terra. Porque para mim fazer as coisas, eu preciso de hormônios. A realização é hormônios. Eles fazem acontecer, os comandos hormonais fazem acontecer. Então, se eu chegar
levantar da cama, tomo um banho, tomo um café, aí vou fazer isso, aquilo, daqui a pouco eu vou, faço uma volta, vou para lá, vou para cá, vou para cá, e não faço, eu não faço. Então, se eu não faço, eu estou numa depressão de realização, a depressão do elemento terra. Depois eu já vou falar, dá uma pinceladinha rapidinha, como é que a gente traz um pouquinho desses elementos, tá? A água que trabalha com o nosso sistema metabólico, ela também é uma depressão. Quando tu tá com ausência da água dentro de ti, o que que a água faz? Ela cria um movimento, né? A adaptação é a palavra-chave da água. Se você bota água aqui, a água tem esse formato. Se você botar água num cálicezinho, você tem outro. Se botar num vidro grande, você tem outro. A água se adapta. Então, se eu não tenho esse elemento comigo, se eu sou uma pessoa que me falta a água, existem formas da gente identificar, porque eu não vou ser adaptável a nada, eu vou ser uma pessoa seca. Não tem, mas a gente podia fazer, não. Mas não tem adaptação. Não tem, simplesmente não acontece, porque o elemento que precisava ter para fazer essas adaptações, essa coisa maleável, flexível, não tem. Então a pessoa é uma pessoa seca, uma pessoa amarga. O fogo é a pessoa apática. A terra é a pessoa que não faz, que não realiza, que ela só diz que vai fazer, mas não faz. Né? A depressão do ar, que eu digo que essa é a pessoa que se suicida e a pessoa que mata. É a depressão porque perdeu o sistema nervoso, tá? O ar, o elemento ar. Perdeu o discernimento. Perdeu o discernimento. Então, se tu perder o discernimento, tu vai agir contra outro ser humano e tu age contra ti mesmo. Porque o teu nível mental está numa confusão, está numa completa ausência de ti mesmo, que tu nem sabe o que tá fazendo. Se tu ficar com raiva, tu mata outra pessoa. E eu já atendi pessoas assim, tá? Aliás, eu já atendi pessoas de todos os tipos de depressão. E das substâncias eu não vou falar, porque elas são bem complexas, tá? Os elementos é mais fácil da gente entender. E o que, que a gente faz para trazer os elementos para nós? Veja, o fogo. Qual é o elemento fogo que nós temos para nós, além de uma lareira, né? Estou olhando aqui para minha lareira, além de uma lareira que é ótimo ter na casa, mas o elemento fogo está nas pimentas, está todo alimento apimentado, está no gengibre, está no manjericão. Então a gente pode trazer pela alimentação esses elementos e trazer essa recuperação para nós dessa força que gera de novo a vontade, que gera de novo o impulso. A terra, o que nós temos que a gente pode trazer de terra? Primeiro, contato com a terra, gente. Pé na terra. Este contato é imprescindível para a nossa vida. Essa desconexão de sapato de borracha o tempo inteiro. As pessoas correm na beira da praia de tênis. Põe o pé na terra. Isso é o primeiro contato. Segundo, alimentos que crescem dentro da terra. Então, nós temos o ginseng, né, que para nós aqui é a FAF, né, que é uma planta maravilhosa. Nós temos as cenouras, nós temos beterraba, tudo que cresce, aipim, tudo que cresce dentro da terra está trazendo esse alimento para nós, está trazendo a frequência da terra para nós. Então, a gente busca esses legumes, essas substâncias que estão sempre ali em contato, até a melancia cresce dentro da terra. Ela tem bastante água, tem, mas ela tem a energia da terra, tá? O ar, o que está mais no ar? Quando a gente olha, a gente pensa em ar, o que a gente pensa em ar? Em ar, as frutas. As frutas, elas estão suspensas, elas estão no ar. Então, o elemento, além da respiração, óbvio que nós temos que pensar quanto eu respiro de forma consciente. Às vezes a pessoa deita na maca e eu digo assim, tá, antes de eu começar a fazer, né, o trabalho, eu vejo que a pessoa tá pesada, né, tá aquele peso. Eu digo assim, faça umas respirações profundas. A pessoa não faz. Eu não vejo o movimento do peito, diafragma, nada. Ela fica normal. Eu digo assim, respira fundo. Ela faz aqui em cima. Então, assim, vocês entendem o quanto às vezes a gente está desconectado, que não percebe? Que a gente sequer consegue fazer uma respiração profunda, trazer essa energia que está aqui, que está em volta de nós, que está no ar. Comer frutas é trazer o elemento ar.
o elemento ar. Frutas, gente, frutas, porque elas estão suspensas, elas estão no ar, tá? A força desse elemento. Da água, o que a gente vai fazer? Tomar água. As pessoas não tomam água. Tomam um pouco. Esquecem de tomar água. Água, ter contato com a água. Seja no mar, seja num rio, seja numa cachoeira. Ter comunhão com a natureza. A comunhão com a natureza. Na natureza vocês encontram todos os elementos. Todos os elementos. Então, quando vocês pensarem em depressão, vocês ampliem um pouquinho essa ideia de que, se eu não sou uma pessoa apática, então eu não sou deprimida. Não, você pode ser muito deprimida. Você pode ser muito deprimida, estar doente, estar muito intoxicada. Então, comece a observar. A pessoa que, no caso da água, se uma pessoa, observe isso, uma pessoa muito seca. É aquela pessoa, assim, que é uma resposta e não tem nenhuma flexibilidade. Nada. É seca. Para mim, assim, é muito fácil reconhecer, porque foram, né, anos de estudo. O que define de eu ser uma pessoa deprimida do elemento terra, do elemento água, do elemento ar, do elemento fogo? A natureza da pessoa. A natureza dela, como ela percebe as coisas. Essa natureza, ela está, inclusive, na nossa fisionomônica. Ela está aqui, ela está no rosto. A gente que sabe, né, que estudou isso, a gente consegue perceber na pessoa. A própria natureza dela, se ela for ter uma depressão, ela não vai ter uma depressão de matar alguém, né? Ela vai ter outro tipo conforme a gente observa. Então, são detalhezinhos, tá? Mas isso não importa. Mas para quem perguntar, tá, mas por que define, por que uma coisa ou outra? É a natureza da pessoa, tá? É aonde está mais focada a essência dela, tá? Se ela é mais mental, se ela é mais de terra. Então, onde ela adoece, onde ela deprimiu, onde aquilo se ausentou da vida dela, aquele elemento se ausentou, ela começa a ficar doente.